Bem, gente, começa agora mais um episódio do seu podcast no contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem. Estamos estudando nessa temporada o tema adoração, de volta a voltar, tá sendo muito legal. Reflexões bem profundas, pessoais, um convite para a gente viver uma vida de entrega completa, recordando, trazendo à memória todas as promessas que Deus fez para cada um de nós, o que Ele foi capaz de fazer para nos salvar. E é muito importante que você e eu tenhamos essa compreensão de que podemos e devemos construir ou reconstruir um altar que por alguma razão pode estar quebrado, estragado, uma relação que está rompida com Deus. É uma grande oportunidade de a gente parar e reconsiderar essa necessidade de estarmos em íntimo relacionamento com Deus, com uma amizade, dependência, confiança, através de sua palavra, de uma vida de oração, de uma vida de serviço. Eu queria, desde já, agradecer você que tem acompanhado esse podcast. Essa temporada está demais. Esperamos que você esteja aproveitando na sua igreja, na sua classe da Escola Sabatina Jovem, a cada sábado, recapitulando, participando. Eu queria parabenizar cada diretor, cada equipe do Ministério Jovem, e especialmente aqueles que estão cuidando e coordenando esse momento especial de estudo da Bíblia, de ensino da palavra e, sobretudo, de envio, né? Porque nada disso tem sentido se a gente não sair para a prática, né, daquilo que temos aprendido ao longo de cada semana, tá bom? Eu tô aqui mais uma vez com ele, gente. Nossa, pensa na turma boa. Tá sendo muito legal poder. Já é a terceira semana consecutiva que estamos nos reunindo aqui. E eu estou com ele. Ele que ainda, viu, gente? É solteiro, ainda, por enquanto, viu? Vocês já vão ver o registro dele na tela de novo. Direto do Rio Grande do Norte para o mundo, é o nosso Potiguara aqui no meio, aqui da selva de pedra aqui em São Paulo. Ele é membro da Igreja da Vila Matilde, ama a missão, já atuou como missionário transcultural aí em alguns lugares do mundo. Olha, gente, fala português, inglês, espanhol, árabe. O cara é uma máquina, gente. Ele está coordenando um curso, inclusive, de idiomas ali na Igreja da Vila Matilde aos domingos, está sendo muito legal. Uma ponte ali para poder servir as pessoas e também fazer conexões com o reino de Deus. Ele é uma inspiração para mim particularmente, ele já sabe disso, mas hoje está aqui, é um TI de carteirinha, gente. Virgens! Cara, depois disso aqui, cara, não, você tinha que me pagar um açaí, cara. Eu te pagar açaí? Você é louco, eu não, rasguei não, a seda aqui. nesse podcast aqui, o pastor me promete açaí, gente. Desde que eu venho aqui. É verdade. Não, ele nunca pagou. Bem-vindo, viu? Não, obrigado. Fala aí, comenta aí nos comentários, tá? Você, o pessoal que acha que o pastor tem que me pagar açaí, ó. Põe aí, pastor paga açaí. Pra vocês, tem que me pagar um açaí. Não. Aí. Mas, gente, obrigado. Um prazer estar aqui com vocês novamente. É a terceira vez seguida, né? Já vim outras vezes, enfim, me sinto em casa. Cadeira cativa, velho. Nada, que isso. Obrigado pelo convite. E, enfim, vamos lá. Vou falar aqui sobre o cara, né? Que o nome dele é Ednelson, tá? Natural de São Paulo, perfeito? Nascido e criado na selva de Nascido pedra. e criado aqui na Serra de São Paulo. Já falei algumas coisas, algumas particularidades e tal. É fera em xadrez, engenheiro, enfim. Sempre está envolvido na pregação do evangelho, na igreja Diretor local. do Ministério Jovem. Com certeza. Um abraço envolvido. para os jovens Vermelhinho Matarazzo, hein? Pensa na juventude top aí, viu? Show de bola, meu amigo. Um prazer estar aqui com você. É um prazer estar com vocês novamente pela terceira semana seguida. Já tô gostando. Cara, morar aqui do lado. manda um beijo pra mulher, tô te ajudando, cara. Beijo, minha esposa, Mainara. Aí, ó, tô te ajudando aí, viu? A gente chega viva em casa. Jovem Germelino Matarazzo. Um abraço a todos aí. Que essa juventude aí consiga arrastar mais jovens para dentro da igreja, Amém, né? amém. Nosso objetivo é abrir mais uma igreja lá, viu, pastor? Amém, que da hora. Abrir mais uma igreja lá Glória a perto Deus. da igreja Germelino Matarazzo. Amém, muito bom. Estou aqui, né, com Nossa fonte de sabedoria, viu? a fonte do saber. Rapaz, você é louco. Sofia. Ó, Sofia, velho. Sofia, 17 anos ali, da Vila Pina, natural, criada aqui em São Paulo, prata da casa, Ó, futura psicóloga, eu tenho certeza que essa daqui vai ajudar muitas vai ser pessoas. bênção, hein? Bem-vinda, Sofia. Muito obrigada. Eu fico até com vergonha que vocês ficam falando que eu sou a fonte de sabedoria aqui, daqui, Mas é, pô. da sabedoria. Bom, queria apresentar nosso querido departamental, que é esposo da Aline, pai do Fabricinho, que eu não conheço, inclusive, mas é o Fabricinho, famoso. Natural de Piauí. Ó, E é uma bênção também, Ah, que sempre meu tá nos ajudando, tá no meio dos jovens o tempo inteiro. que da hora. Obrigado, Sofia. É um prazer estar com você também aqui, tá? Obrigado pela disposição de vir, tá? Todo mundo fez um ajuste aqui na agenda, né? Colégio, trabalho. Muito bom ver esse desprendimento de vocês, tá bom? Na verdade, o podcast, a gente só acontece por conta disso aqui. Não seria possível se não fosse vocês participando
né, ativamente aqui da construção desse podcast. Eu queria pedir agora, inclusive, a você que continue seguindo a gente nas redes sociais, tá bom? Jovens Adventistas APL, você acompanha esse conteúdo lá, os cortes da semana, todos os convidados, os bastidores, a agenda do ano todo, tá? A gente tem muito trabalho pela frente aí. Já começou a Missão Caleb 2025, vai vir um grande movimento, 5.000 jovens, e você não pode ficar de fora desse grande movimento missionário, beleza? Bom, eu queria também pedir a você que continua aí acompanhando do canal do YouTube Paulista Leste. Acompanha esse conteúdo sempre liberado no início de cada semana, no sábado à tarde. Já estará disponível para você também acompanhar esse conteúdo e compartilhar com quem você quiser, tá bom? Sofia, faz uma oração pra gente aí, pede a bênção de Deus para o estudo de hoje. Oremos. Pai Todo-Poderoso, te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez para discutirmos sobre a Tua Palavra, Pai. Amém. Para aprendermos mais. Que nossos corações sejam abertos, que o Senhor toque no coração de cada um de nós aqui e também de cada pessoa que está assistindo, Pai. Que possamos aplicar estas palavras, essas lições em nossas vidas. Amém. E possamos nos aproximar mais de Ti, Senhor. E nos lembrar das bênçãos que o Senhor tem nos dado Amém. constantemente. Em nome por amor de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Sofia. Vamos lá, gente. Tema de hoje já tá aqui na tela, muito legal. Altares para recordar. A gente vai agora dar uma passada um pouco mais ampla na Bíblia. Vamos ver aqui alguns altares, pessoas que viviam essa experiência, né? A gente entender um pouquinho, aprender um pouquinho com eles, né? O que cada um fazia, o que isso representava. Altares para recordar. Qual era o objetivo de Deus ao pedir ao seu povo que construísse esses altares? Porque isso era comum na experiência daqueles que vieram antes de nós, não é? E que lições podemos aprender disso, tá? Eu vou ler aqui o texto principal, recomendo a leitura completa do capítulo 12 de Gênesis, mas eu vou ler aqui somente a partir do verso 7, que diz assim, ó. Então, o Senhor apareceu a Abraão e disse, darei esta terra a seus descendentes. Abraão, aí fez essa promessa, né? E aí, a resposta de Abraão. Abraão construiu um altar ali e dedicou ao Senhor que ele havia aparecido. Dali Abraão viajou para o sul e acampou na região montanhosa entre Betel, a oeste de Ai, a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Achei isso extraordinário, né? Tantos elementos aqui em torno disso, né? Para cada etapa, para cada fase, para cada promessa, por onde ele passava, se tinha uma coisa que Abraão gostava de fazer, era um tal de um altar, né? Interessante demais, né? Por que ele fazia isso? E isso era uma marca da sua experiência, da sua jornada com Deus. Aqui, agora estou aqui acompanhado do rei dos memes, né? Então, vamos lá, gente. Qual é a impressão de vocês aí com a tirinha da semana? Fizeram relação com algum tipo de meme aí? Porque vocês sabem de tudo, né? Impressão de vocês aí, vamos lá. Não, eu ia falar que dessa vez, só porque você falou, não tem o meme, não. Desculpa, gente, eu falhei, tá? Desculpa, vou ser melhor no próximo ponto, sempre vou vir com meme, tá? Mas dessa vez eu não consegui. Vamos lá. Eu só achei interessante a ideia de, assim, quando eu penso em altar e cordeiro, sempre me vem a ideia na mente de Deus que provê o cordeiro, Deus que provê o sacrifício. Sim. Nós temos que ir lá e fazer, perfeito? Uhum. E nesse caso aqui específico, parecia que ia ser diferente, né? Deus fala para Abraão, sobe no monte, né? E você vai ter que sacrificar o seu próprio filho. Você que vai prover dessa vez. Nossa. Então foi diferente de toda a história do que Deus tem feito, né? E enfim, eu pensei, mesmo quando parece que Deus não vai prover até no ponto extremo, no limite de tudo, no final Deus vai falar, peraí, pode deixar que isso aqui é por minha conta, sabe? Eu vou prover para você, não se preocupe. Como foi lá no começo, né? Exatamente. Então foi isso aí que me vem na mente. Beleza? E aí vocês, qual é a impressão que tiveram? Que vocês conseguiram? Que spoiler poderiam dar da lição aí que vai ter? A gente estava tratando, né, um pouco sobre as memificações, né, que existe na lição. Esse daí também recai um meme, que é eu tô feliz, eu tô triste, eu tô feliz, eu vou viver, vou morrer, a gente vai morrer, né? A gente vai viver. Exatamente, que trata a lição, né? Que ele fica feliz, né? Porque a promessa, descendência, vem um filho. Vem um filho tão esperado e aguardado por ele, e aí do nada pede para ele ser sacrificado. E aí, quando vai ao sacrifício, Deus proveu o sacrifício e ele não precisa ser sacrificado. Muito da hora. Vai lá, sabedoria.
Eles falaram que não tem um meme, mas tem um termo muito utilizado hoje em dia, que é o plot twist. O que significa uma reviravolta na história, né? Então, eu tiro disso Aprende aqui. aí, velho. Não, é outro nível. É sabedoria. Você tá trazendo os participantes aqui que não Ai, dá pra acompanhar, me ai. desculpa, gente. O que eu vou Tudo fazer? bem, vai, Eu sou vai um lá, mero Sofia, mortal, vai. entendeu? Eu sou um mero mortal. A não mulher tem também é das redes sociais, né? Não, faz aí, né? Mas o plot twist é uma reviravolta, né, na história. E Deus sempre nos surpreende. Sempre. Com alguma coisa diferente, com alguma É coisa... tensa, a história é tensa, viu? É tensa. E como os meninos disseram, né? Deus falou uma coisa, ó, vai lá que tu que tem que fazer. Mas aí ele vem com, não, eu faço. Eu tô cuidando de você. Eu só queria te testar um pouquinho, assim, ó. Só. Então, é isso que dá pra entender da tirinha dessa semana. Para mim, o que mais me chamou a atenção, eu retomo essa ideia do altar, né? Que o altar é um lugar de sacrifício, né? E eu achei muito interessante o fato de Deus pedir para Abraão algo que ele gostava muito, né? Ele esperava muito. Até o próprio texto bíblico diz que Abraão, né? Ele já tinha sacrificado Isaac no seu coração, né? A tal ponto de dizer assim, olha, a confiança dele era tão grande em Deus, ele disse, eu vou sacrificar meu filho e eu creio que ele vai ressuscitá-lo. Olha que negócio louco, né? Então, mais uma vez, né? Se tem alguma coisa, inclusive, né? Ellen White comenta sobre isso também, né? Essa escritura cristã, voz profética aos adventistas, a gente crê que ela tem o papel de nos ajudar a compreender mais a Bíblia, ampliar o que já está na Bíblia, na realidade, né? Mas Abraão, ele achava que Deus ia cumprir a promessa por causa do filho, não é? E o filho se tornou mais importante do que a própria promessa de Deus. Então a promessa de Deus é que ele dá um descendente e através da descendência todas as nações serão abençoadas. E nós não podemos amar nada mais, por mais importante que seja, nada pode ter mais o nosso amor e a nossa atenção e adoração do que Deus, né? Qualquer coisa que tiver acima de Deus, ele vai pedir para sacrificar. E é interessante demais isso, né? Como Abraão, embora amasse tanto o filho, né? Imagina depois de 100 anos esperar ver uma promessa dessa se cumprir. 3 dias pensando nisso, subir naquele monte, é muito interessante, né? Ver essa disposição, né? Porque sacrificar é um ato de amor, né? De reconhecimento. E é claro, né, que toda a história Deus também tinha um objetivo, né? Era uma representação do próprio filho dele, né? Que inclusive Jesus, quando morre inclusive nesse mesmo monte, né? Ou nessa mesma região. E é muito interessante isso, né? Só que diferente de Deus, diferente de Abraão, né? Ninguém segurou a faca, né? O seu filho teve que sacrificar mesmo, né? Teve que morrer mesmo. Mas Deus providenciou, como providenciou para Isaac, né? Para Abraão, providenciou o cordeiro. Então, fica a dica de novo aqui, mais uma vez, essa ideia de que Deus pede a gente para a gente abrir mão de qualquer coisa que nos impeça de viver uma vida completa, íntegra, confiando somente e plenamente nas promessas dele, né? Então, Abraão, ele vive, né? A princípio é chamado de Abrão, né? Ele vive marcando lugares, passos, né? Com esses altares e eram altares que ele tinha, né? A gente vai compreender isso aqui com o objetivo de recordar, lembrar das promessas de Deus. Bom, eu queria pedir ajuda aqui da Sofia, porque a gente percebe, né, que a gente tem uma tendência natural a se distrair muito rápido, né? A gente esquece, a gente tem uma memória curta, na realidade, né? A gente tem uma memória muito curta. Por isso é tão importante a gente ficar recordando, lembrar, né? E essa realidade é nossa mesmo, e por que é tão importante a gente ficar relembrando, recordando, Sofia, das promessas de Deus? A lição até começa, a lição de domingo até começa falando de um moço que o pastor pediu no apelo, pediu para tirar uma foto com uma pessoa e durante a semana orar por essa pessoa. Só que aí ele tinha muita coisa para fazer e acaba esquecendo, o que acontece hoje em dia, acontece muito hoje em dia, acaba esquecendo, então ele resolveu colocar um lembrete no celular e depois de anos, ele ainda estava orando por essa pessoa, Legal. por esse menino. E aí a lição até fala que a gente precisa ter algo para lembrar dos feitos de Deus por nós. Uhum. Então, eu até coloquei aqui escrito que às vezes a gente esquece das bênçãos e só lembra de pedir. Uhum.
só lembra de, Senhor, eu preciso disso, disso, daquilo. E esquece que o Senhor te salvou de tal coisa, te tirou de tal lugar, te deu um emprego em tal lugar, fez tantos feitos, né, na verdade, na sua vida. E a gente precisa lembrar. E mais pra frente, até na lição, fala sobre dar alguns meios que a gente pode usar pra lembrar o que Deus fez por nós e faz por nós. Não só de acordo com a Bíblia, não só de acordo não, né? Mas não só a promessa da vinda dele, mas o que ele faz hoje também, as bênçãos de hoje. Sensacional. Então, os altares que Abraão usava no passado davam conotação dessa ideia de uma constante recordação, né? Das promessas que Deus já tinha feito, daquelas que nem tinham se cumprido ainda, porque, interessante, né? Deus promete a Abraão, vou te dar um descendente. A primeira coisa que ele faz? Um altar. Pela fé ele já agradece, já e tal, né? Muda de um lugar para o outro, chegou lá, um altar. Né? Tem a própria experiência com o próprio filho, a primeira coisa que ele faz? Um altar. Então é muito interessante, né, que para onde ele ia, o que ele fazia, ele ficava recordando, né, das promessas, dos feitos que Deus já tinha feito na vida dele. E hoje a gente pode fazer a mesma coisa, né? Hoje até nosso próprio privilégio de a gente ir para a igreja, né? É um lugar, um tempo marcado ali para a gente poder estar agradecendo, recordando, né? Lembrando, se alimentando das promessas de Deus, né? O sábado é um santuário no tempo, né? Que a gente se reserva, né, de pôr do sol de sexta, pôr do sol de sábado, para a gente recordar das promessas, das bênçãos de Deus, né, dos milagres de Deus. Então, a gente tem, né, até no próprio nosso caso, né, no dia a dia, né, a gente pode ter nosso altar, né, em casa, um ambiente, um lugar, um momento reservado para você estar com Deus. Tá como faz o Daniel. Daniel tinha um ritmo, ele tinha um protocolo, né, ele tinha todo um processo que ele fazia com o tempo, com o horário, com o espaço, para ele poder ter esse momento com Deus. Independente de onde ele estava, né? E Abraão, não interessa, ele está no meio de um lugar totalmente hostil, ali ele faz um altar. Então, fica também a dica pra gente aqui. Na lição, até no trechinho azul, que tá grifado aqui, ele fala, na Bíblia, os altares a Deus representam lugares de consagração e comemoração. Eram símbolos externos da experiência pessoal com ele, do reconhecimento e da adoração do Deus vivo e verdadeiro. Eu queria só destacar a parte de comemoração. Tipo, se você recebeu uma bênção, comemore, agradeça, fale pros amigos, porque a gente precisa testemunhar. E nada melhor do que receber a bênção e já divulgar aí e sair falando pras pessoas o que aconteceu. O que Deus fez de tão incrível na sua vida. Sensacional. Muito bom. É isso aí. Então esse é o propósito, né, do altar no passado. Também pode ser feito hoje, de outras formas, mas pode ser feito, né? A gente precisa dessa recordação constante, né, diária, né, do cuidado, do amor, da proteção, dos feitos, da misericórdia, da bondade, né, das promessas de Deus. Falar em promessa, eu queria pedir ajuda aqui do Ednelson agora, porque Deus fez uma promessa para Abraão, né? Uma promessa para não esquecer. E o que é que ele fazia para não esquecer dessas promessas? Um altar. Moleque. Tava esperto. Tava Tava esperto. O que ele fazia? Ainda bem que Você é um engenheiro de primeira, tava só né, esperando. Aí, tá vendo? Tem que saber com quem. Não, é interessante, né, a lição de segunda-feira, que nos traz a promessa para não esquecer. O que Abraão fez nessa grande promessa? Qual foi essa promessa? Qual foi a promessa? Dá um filho, né? Dá uma descendência para ele. Torna ele uma bênção, né, para todo mundo. Exatamente. E aí Abraão fez um altar para lembrar dessa promessa. Quando chegou na terra de Canaã, no versículo 6, 12:6, ele fez também um altar em Canaã para lembrar da promessa de Deus, que essa terra seria dos descendentes deles. E aí, um pouco depois de 12:6, né, em 12:8, 12:9, Abraão chega em Betel, né, após passar por Canaã, e quando ele chega em Betel, ele arma a sua tenda e faz um altar. E ele só não faz o altar e adora a Deus, ele invoca o nome de Deus. Significa que ele queria reforçar aquilo que Deus tinha prometido para ele. Ele queria mostrar a grande admiração por Deus do que ele fez
por ele. E Abraão era jovem, né? Não, 75 anos. Já andava por aí com 75 anos de idade. Ele era herdeiro, 75 anos de idade, vida ganha, não precisava fazer mais nada. O que ele fez? Deixou tudo, né? Deixou Deixou tudo. para um lugar que ele nem conhecia. E seguiu a promessa de Deus. Então, é algo que a gente tem que refletir muitas vezes, né? Pela promessa de Deus, o que nós temos deixado para trás? Porque ele estava muito confortável onde ele estava. Ele estava muito bem onde ele estava. Ele tinha um grande número de pasto, né? Que é o que representava dinheiro na época ali. E ele, não, aqui Deus não quer que eu fique aqui e eu vou. Que é o que um adorador tem que fazer. Não é escolher o lugar. Mesmo que seja no alto do monte, assim, foi lá no meu acampamento. É adorar onde estiver, né? É adorar onde estiver e aonde for chamado. Interessante demais. Você tocou num ponto importantíssimo, né? Porque eu fiquei pensando aqui, né? Abraão, achei legal aqui, né? Esses altares simbolizavam o compromisso de Abraão de seguir a Deus onde quer que ele o levasse. Achei extraordinário. Mesmo longe da família e dos amigos. Imagina, eu tô pensando agora no universitário, né? Que deixa sua terra, né, cara? Tem que sair, vai para um outro ambiente, outra cidade, outra faculdade. Você chega lá, não tem, né? Tanta referência assim, não conhece, né, pessoas, jovens, igreja, né? E quando eu vejo um jovem assim, cara, né, que consegue, com a sua vida, demonstrar para quem está do seu lado, né, em que ele acredita, a quem ele serve, a quem ele adora, sabe? É extraordinário, né? Essa lição de Abraão aqui em relação à construção dos altares, por onde ele passava, era muito interessante. Ou seja, Abraão ele praticava a fé dele, cara, em qualquer lugar que ele estivesse. Era muito comum, né, nos dias de Abraão, né, os postes ídolos, né, a adoração, inclusive, né. Ele não tinha pensado nisso, né, no livro também, História da Redenção, eu achei fantástico, né, ele vai te mencionando por que Deus, né, havia concluído que deveria destruir o mundo com o dilúvio, né, porque eles chegaram ao cúmulo, né, depois isso foi retomado de novo, mas até, infelizmente, até praticado pelo povo de Israel. Haviam muitos sacrifícios humanos, cara. Era um negócio assim tão louco, tão estranho, tão uma aberração tão grande, que eles não mais sacrificavam animais e tal, coisa parecida, né? Eram sacrificando pessoas mesmo. Filhos, mulheres, pessoas eram sacrificadas aos deuses. Então, altares existiam para outras finalidades, para outros deuses, né? Agora imagina, todo lugar que Abraão passava, todo lugar que ele passava deixava um altar. E dizendo claramente a quem ele estava adorando, né? Para quem ele estava adorando, a quem ele estava invocando, né? O Deus Criador do céu e da terra. Tinha feito uma promessa para ele. E as pessoas sabiam disso, cara. Seus servos, as pessoas com quem ele tinha contato, os reinos que ele passou a ter contato. Toda oportunidade que ele tinha para dizer a quem ele servia, a quem ele estava dedicando a sua vida, ele fazia, né? Se Abraão passasse ali, novamente queria ter um lembrete de que tudo o que Deus tinha feito e estava fazendo por ele, né? Aí achei muito legal aqui. A vida devocional de Abraão estava crescendo a cada dia enquanto ele viajava com Deus. Um altar de adoração por vez. Talvez seja um desafio para nós também, né? A gente às vezes tem uma tendência natural, né? A gente se acostumar ou a gente viver o evangelho, viver o que a gente acredita, em alguns lugares dependendo da nossa circunstância, né? E aí eu fiquei pensando, né, cara, eu tenho um altar lá na academia onde eu estou treinando, as pessoas sabem que eu sirvo a Deus. Onde eu frequento no comércio, as pessoas sabem a quem eu sirvo. Lá na faculdade onde você está, as pessoas sabem que você serve a Deus, que você é um adorador do Deus, criador do céu e da terra. Então, Abraão, ele vivia e ele crescia, né, na sua experiência com Deus, ele marcava literalmente o território, né? E dizia a quem ele servia. Você ia falar, Sofia? Eu queria comentar sobre... tá no último parágrafo, é Sim. o terceiro ponto. A partir do terceiro ponto, do segundo ponto. O patriarca queria viver uma vida completamente dedicada a ele. Queria se lembrar de Deus, de suas promessas e de sua presença em todos os lugares que fosse. Aí entra a questão de se você vai se dedicar às coisas de Deus e a Deus, tem que ser por inteiro.
Não pode ser meio termo. Não deve existir cristão morno. Não existe. Ou você é quente, fervendo, ou você é frio. Então, a gente precisa manter isso na mente de que eu não posso, vou estudar a Bíblia, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Um exemplo bem simples, né? Mas vou estudar, vou estar ali com Deus, vou louvar, vou à igreja todo sábado, enfim. Mas comer uma carne de porco tá tudo bem. Mas falar palavrão tá tudo bem, sabe? Ou você é de Deus por inteiro, ou infelizmente você não tá sendo de Deus. Você não tá sendo um cristão. E até em relação a se deslocar, como ele fez, aqui fala que ele foi a 600 quilômetros da sua terra, né? Sim. E ou você fala assim, Senhor, eu vou porque o Senhor tá pedindo e eu quero te servir. Ou você não vai, porque não existe o meio termo para essas coisas. Ou você se dedica inteiramente, ou não. E acho que nessa caminhada aí de entrega, de fazer a vontade de Deus, a gente vai se deparar com muitas pessoas ao nosso redor, correto? E com essas pessoas que a gente tem que se deparar, não é ser aquele tipo de pessoa que simplesmente eu vou chegar aqui, a palavra de Deus você tem que aceitar. E tem sim a parte espiritual, tudo que a gente precisa mostrar, mas a gente precisa ser uma pessoa que faça diferença na vida das outras pessoas. Nós temos que ser A nossa vida tem que impactar. Exatamente. Né? Nós temos nossa que forma ser de viver, né? o tipo de pessoa que as outras pessoas queiram estar ao nosso lado, ao redor. Nesse contexto aí de Abraão que a gente está falando, eu vou ler aqui um pouquinho do capítulo 12 que diz lá do chamado de Abraão, tá? Certo dia o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Versículo 2, os seus descendentes vão formar uma grande nação, eu abençoarei, tal, ele fez o chamado aqui. Aí diz também que no versículo 3, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem por meio de você, eu abençoarei todos os povos. E aqui diz, no versículo 4, Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, foi de Harã como o Senhor havia ordenado. E Ló foi com ele. Legal. Eu acredito muito que Ló foi com ele por quê? Porque Abraão era um tipo de pessoa que as pessoas queriam estar ao redor dele. Que ele tinha, assim... Ele gostava, ele amava Abraão. Pra deixar tudo da vida que tinha ali e simplesmente sair... Peraí. Você é uma pessoa tão bacana que essa promessa que Deus fez pra você, eu também aceito. Legal. Muito importante. Sim. E devido a esse exemplo ali de Abraão na vida de Ló foi alcançado também. Sim. Interessante, né, Vitor? Você está comentando isso aqui também, né? A promessa de Deus, ela sempre sofreu ameaças, né? Você vê isso na experiência de Abraão, né? Quando ele mudava de um lugar para o outro, o fato do tempo acontecer, a promessa, né, necessariamente não se cumprir. Depois ele vai também, mente e tal, no Egito, né, com medo de perder a vida. Né, passou por batalhas, né, até antes aí, tentando salvar o sobrinho e aquela coisa toda, né? Mas você percebe isso, né, na experiência de Abraão, esse desejo que ele tinha de testemunhar da promessa, né? Por mais ameaçada que ela pareça ser, de várias formas ela foi ameaçada, né? E eu até achei muito legal, né, a perguntinha aqui. Você já foi impactado pela vida devocional de outras pessoas? E eu, por exemplo, eu sou muito impactado pela vida devocional da minha esposa. A Aline tem uma vida devocional com Deus que eu admiro muito. Um dia eu estava até, a gente lê a Bíblia na sala, né? Ela fica num sofá, eu fico no outro. E ela vai lá com aquele monte de livro, né? E ela é rápida, né? E a vida devocional dela sempre foi muito forte. E por vez em quando, vez ou outra, se eu tiro uma foto, ela tá de joelho, ela nem vê, né? Eu tiro a foto dela e mando pro Fabricinho, tu tem que buscar uma mulher desse jeito, cara. Aí ele ri e tal, né? Mas é uma referência espiritual muito forte pra mim. É uma pessoa que eu admiro demais, né? Na sua história com Deus. Tem uma história linda com Deus. E tem pessoas, né? Tem um pastor que até já morreu, né? E ele, um homem de Deus, ele falava uma frase assim que eu gostava demais, né? Que o maior atributo que a gente poderia esperar enquanto pastor era ser reconhecido pela igreja como um homem de Deus, né? E essa é a meta da minha vida, né? O maior título que eu quero ter não é o título de pastor, é ser reconhecido como homem de Deus. E foi um impacto muito grande essa pessoa no meu ministério, né? E não éramos tão próximos. Mas como é interessante, né? Eu voltei depois de 15 anos onde eu me formei, eu reencontrei um amigo lá, que faz tempo que eu não via, cara. O primeiro quarto que eu morei, ele estava lá. Era garotinho ainda.
E agora eu reencontrei ele depois de 15 anos, ele já casado, 2 filhos, cabelo branco. Ele parou na minha frente assim, e eu tava tão focado no programa que eu fui assistir lá. Aí ele falou assim, não tá me reconhecendo não, né, Leão? Eu falei assim, né? Leão, aí eu lembrei dele, aí eu falei, Chicão, cara, é meu brother. Levantei, dei um abraço nele, foi muito legal. Porque quando ele falou, era a mesma voz do garoto de 12 anos. Cara. É muito legal essa experiência. Foi muito boa. E aí, do nada, ele sempre foi muito sincero, emotivo, os olhos cheios de lágrimas, assim, sempre foi muito verdadeiro na hora de falar. Assim, nunca saiu do colégio. Um abraço, Chicão, se estiver assistindo a gente aí um dia aí, tá? E ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, cara, tu não tem noção do quanto você impactou minha vida. Ele falou pra mim, por quê? Sabe o que eu mais me lembro de ti? Primeiro, a tua convicção do que você ia fazer aqui. Porque eu fui lá novinho, no ensino médio, eu queria fazer teologia, né? Aí sempre mexia muito com ele. E eu acordava muito cedo para ler a Bíblia. Às 5 da manhã, eu saía cedinho. E aquilo ele passou anos vendo, cara. Anos. E eu disse, rapaz, você não tem noção de como impactou minha vida espiritual. Ver você, um garoto, acordando cedo para ler a Bíblia. Aí eu fiquei pensando, né? Como é que uma coisa tão simples, né? Uma atitude tão simples pode impactar a vida de alguém, né? Uhum. Então eu fico tentando imaginar, né? Quanta gente diz que a vida de Abraão, de construir altar, de adorar a Deus, era uma forma dele pregar para os seus servos, para todos os povos que ele tinha contato, e todo mundo sabia que aquele patriarca servia a Deus, adorava o Deus criador do céu e da terra. Era um negócio... Gerações e gerações, né? Hoje tá falando do cara aqui agora, né? As pessoas têm... Gerações depois, as pessoas tinham orgulho de falar, não, nós somos filhos de Abraão. Já pensou? Exatamente. Sabe? Por aquilo que ele fez, por aquele contato que ele tinha com Deus. E o título que Abraão carrega, né? No livro de Tiago fala ali, né? Que Abraão foi chamado de amigo de Deus. Amigo de Deus. Sensacional. Eu tenho um amigo que... Sabe aquele tipo de pessoa assim que é muito bacana? Você tem... E, cara, esse amigo eu tenho orgulho de falar que ele é meu amigo, sabe? Aí eu falo, nossa, você conhece tal pessoa? Aí a pessoa conhece. Aí eu falo, é meu amigo. E eu faço tipo assim, no sentido assim, de eu me achar um pouco assim, amigo. Mas não é que é famoso, não é famoso algo assim, entendeu? Mas é que o cara é tão legal, cara, ele é uma pessoa tão de Deus, que enfim, eu tenho orgulho de falar, não, aquele cara ali, ele é meu amigo. E eu acho muito importante a gente definir aquelas pessoas com quem a gente vai passar a maior parte do nosso tempo. Aham. Porque a gente acha às vezes que não influencia. Eu posso viver aqui em um ambiente dessa forma e não vai mudar nada pra mim. Vai mudar. Muda muita coisa. Porque, enfim, a gente, como nós somos seres humanos, nós somos seres influenciáveis, né? Então, a gente até costuma falar bastante que a gente é aqui, a mistura daquilo que está ao nosso redor, né? Das pessoas que estão ao nosso redor. Então, eu acho que sim, nós temos que escolher, assim, pessoas que nós iremos passar, assim, a maior parte do tempo. E, enfim, muitas coisas na vida que eu aprendi, assim, de valores, de ser uma pessoa melhor, foi simplesmente vendo o exemplo de outras pessoas, sabe? Vendo como as outras pessoas agiam e elas agiam de acordo com a vontade do Senhor, sabe? Então, por exemplo, essa pessoa que falou pra você, pastor, cara, eu lembro aquilo que você fazia de ler a Bíblia de manhã, eu nunca esqueci, então ficou marcado, você foi importante pra essa pessoa. E, por exemplo, esse amigo que eu tenho que eu falo, ele é meu amigo, tem frases que ele falou, cara, eu nunca esqueço. Engraçado, né? Que eu levo pra vida toda, sabe? São frases, assim, repletas do Espírito Santo, sabe? Amém. Então, enfim, a gente tem que ter esse filtro, cara, nós temos que ser amigo de todos. Até pra pregar o evangelho, a gente precisa fazer amizade com todo mundo, mas aquelas pessoas que vão estar ali no seu íntimo, acho importante a gente ter esse. Por isso que, pra você impactar realmente a vida de outras pessoas e ser relevante na vida de alguém mesmo, a melhor forma de você ser um bom amigo, Uma pessoa uma legal, boa influência é ser amigo de Deus, cara. uma pessoa bacana, uma pessoa legal, né? Desfrutar da companhia, da amizade de Deus. Isso é um presente, É né? isso aí. Bom, já vou aqui na parte do hipertexto, eu queria pedir a ajuda de vocês aqui. A palavra-chave da semana é memorial. Já está caminhando já para o final aqui. Cada altar levantado por Abraão era um memorial da bondade, do cuidado e da providência divina, né? Do mesmo modo, não podemos deixar cair no esquecimento todas as etapas em que Deus nos tem conduzido desde o começo, desde que começou sua obra em nós. Preste atenção no trecho a seguir. Achei bem legal aqui, né? O procedimento de Deus, o procedimento de Deus com seu povo deve ser lembrado frequentemente. Como são frequentes as provas e sua providência em relação ao seu povo antigo. Para que esse não esquecesse
a história do passado, Deus ordenou a Moisés que pusesse, né, esses acontecimentos em um hino para que os pais pudessem ensinar aos seus filhos. Deveriam reunir a memória e conservá-los bem vívidas, para que quando os filhos perguntassem a respeito de toda a história que lhes fosse repetida. Desse modo, o procedimento providencial de Deus para seu povo, sua bondade, sua misericórdia, seu cuidado, deveriam ser feitos. Deus sempre usou recursos, né? Às vezes era um santuário, às vezes era um altar. E no caso de Moisés, agora escreve uma música, canta com eles, para que eles lembrem tudo o que eu fiz por vocês, né? No Deuteronômio ele faz essa recomendação, né? Precisamos recordar, revisitar, lembrar, não é, daquilo que Deus fez, as maravilhas que Deus fez. Necessitamos rememorar frequentemente a bondade do Senhor e louvá-lo, né, como fez também Abraão e tantos outros. A palavra da semana é memorial, e eu queria começar pela Sofia. Qual é o teu texto, Sofia, e qual é a tua palavra? Romanos 4:20. Minha palavra é fé, já adiantando. Vou ler aqui. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Isso seria a fé na promessa. Jesus nos fez, Deus nos deu a promessa de que vai voltar, de que vai nos tirar desse mundo, de que o pecado, a morte, tudo vai acabar. Mas, assim, aqui nós teremos muitas lutas, muitos problemas, muitas provações, só que é importante que a gente se mantenha firme, fortificando a nossa fé com a palavra de Deus, com oração, para que a gente não caia e não se distancie de Deus. Top demais. Então, fica aí a dica aí, né? Fé nas promessas de Deus. No caso aqui, a promessa de perdão, salvação, em qualquer promessa que Deus fez por nós, né? E a melhor forma de você não esquecer disso é relembrar, né? É voltar, é pensar, alimentar sua mente nas promessas, das promessas de Deus. Ednelson, teu texto, a palavra. Vamos lá, brother. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 12:6. Quem já tá? Gênesis 12:6 diz assim: atravessou Abraão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe aparecerá. A palavra é lembrança. Lembrar da promessa de Deus, memorial. Por isso, aquilo que Deus prometeu para mim, eu devo lembrar. Beleza? Ok, lembrança, palavra-chave do Ednelson. E Vites, qual é o teu texto, a palavra? A minha palavra é que tá interligado com todo mundo, né? Mas não é a mesma, mas tá interligado. Tá lá em Hebreus 11:8, que diz aqui, foi pela fé, foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar, né? E a minha promessa, né? Todo mundo vem citando essa palavra. A minha promessa enfim, as promessas do Senhor do futuro que irão acontecer são memorial, né? Tipo assim, que a gente vai ter, e as do passado também, a partir de tudo, do momento que tudo já aconteceu, né? O memorial pra gente se recordar que enfim, nós temos uma esperança, né? Então, essa palavra aí, promessa, tá interligada com essa da semana, que é o memorial. Então, não esqueça as promessas de Deus, tá bom? Não deixe de recordar do que ele prometeu para você, das coisas que ele já fez por você. É um ponto muito importante. Eu estava um dia desse um congresso lá na região da Sofia. Foi muito interessante. Eu vi um testemunho de um casal lá. Depois fui lá dar um abraço neles e falei assim: olha, não deixe de contar seu testemunho. Não deixe de recordar de onde Deus te tirou, o que ele fez por você, né? Da forma como você ouviu a voz dele pela primeira vez. A gente acha que história linda é a dos outros, sabia? Testemunho poderoso. A melhor história para você recordar é a sua. A história que Deus teve e tem com você. Sua história é única, né? Abraão tinha uma história para contar. Ele ficava o tempo todo lembrando, relembrando da promessa de Deus. Mesmo tempo que ela não tinha se cumprido ainda. Mesmo tantas ameaças que poderiam impedir. O tempo, o espaço, não é? Tudo que poderia acontecer para dar errado. E ele não esquecia do que Deus havia prometido. Do encontro que ele havia tido com Deus, né? Então, nunca esqueça de compartilhar. Traga sempre à memória, né, aquilo que pode lhe trazer esperança, diz o livro de Jeremias. Então, eu fico aqui o desafio para você também compartilhar na sua classe aí o que é que Deus fez, quais são os feitos que ele fez. A gente usou aqui a Bíblia para isso, para você não esquecer das promessas, do cuidado, da proteção, da bondade
desse Deus maravilhoso, tá? Eu queria, caminhando já para o final, eu queria, acho que eu já li esse texto aqui, mas de Ellen White, do Testemunhos para a Igreja, fala assim, ó, necessitamos rememorar frequentemente a bondade do Senhor e louvá-lo por suas maravilhas, né? Eu achei lindo, já desse uma garota que formou, né, e fez um culto. Ela não foi para formatura, uma faculdade de medicina, né? Ela fez um culto só para agradecer. E aí passa um tempo só contando como é que foi o desafio, as bênçãos, o cuidado, a parte financeira. E às vezes a gente recebe tantas bênçãos, né, cara? Livramento, cuidado, a gente não conta, não louva, não agradece, né? Então, cada oportunidade que você tiver, levante o altar, agradecendo, contando, né? Seja na igreja, no pequeno grupo, na escola sabatina, numa conversa informal com um amigo, no trabalho, conte, relembre do cuidado, da proteção, das bênçãos de Deus que Ele tem derramado sobre você, tá? Faça isso pela fé. Até daquilo que Ele te prometeu que não aconteceu ainda, pode fazer, porque Ele é fiel, Ele cumpre as suas promessas. Foi assim com Abraão, vai ser assim com a gente também, tá bom? Caminhando já para o final aqui, a parte de compartilhe, eu até queria pedir uma vez aqui, mais uma vez, a ajuda da Sofia, porque Deus prometeu um auxílio, né, para Abraão. E é muito interessante, né, essa forma como Deus, ele foi assim com Adão e Eva, né, a solução não estava nele, a solução estava em Deus. Foi assim também com Noé, a solução estava em Deus, né, proteção e cuidado. E também assim conosco hoje, com Abraão também foi do mesmo jeito, né. Eu queria que você compartilhasse com a gente aqui de forma prática, né, como Deus prometeu auxiliar a gente, como foi com Abraão, com a gente também, como ele prometeu cuidar da gente e nos auxiliar no cumprimento das suas promessas. Bom, hoje em dia, né, quando a gente vai passar por uma provação, ele garantiu que estaria conosco. E o famoso Espírito Santo, nós temos o auxílio do Espírito Santo para nos convencer do pecado, de que aquilo é errado, aquela vozinha que fica conosco. E nós, quando nos sujeitamos e quando dizemos a Deus, eu sou cristão, eu quero te servir, eu quero te seguir, nós temos que ser obedientes. E foi exatamente o que Abraão fez. Principalmente em questão do filho dele, Isaac. Tipo, Deus falou, olha, sacrifica seu filho. Ele falou, tá bom, porque eu confio em ti. Porque uma vez eu falei, eu vou te servir, e agora eu vou te servir e eu confio em ti. Então, Deus está conosco o tempo todo. A gente vai passar por provações várias, porque é a consequência do pecado, é a consequência de viver nesse mundo. Uhum. Então, a gente vai passar por muitos problemas, só que a gente tem que ter a confiança, a gente tem que buscar, inclusive, também a Deus e de que Ele estará conosco. Aqui, na lição, tem até 2 pontos muito... Na lição de quinta, né, no caso. Sim. 2 pontos muito legais que eu gostaria de ler com vocês. O primeiro é: muitas vezes adoramos a Deus sem realmente pensar em tudo o que Ele fez e está fazendo por nós. Uma vez faz pouco tempo, eu estava num culto de domingo que eu fui cantar, né? Lá no Jardim Utinga. E o pregador da semana, o tema era quando parece tudo dá errado. Quando quase tudo dá errado, alguma coisa assim. E o pregador, a primeira música que a gente cantou foi Vaso de Barro. Me quebranta, Senhor, me molda, né? E aí ele falou, vocês prestaram atenção no que vocês cantaram? Vocês estão dispostos a permitir que Deus molde vocês? Vocês estão dispostos a passar por provações em que Deus está ali cuidando de você? Só que vai ser difícil, mas você está disposto a passar por esse negócio que é difícil? Então, às vezes a gente não presta atenção na letra que a gente está cantando. Às vezes a gente tem uma oração pronta para tudo, ou para determinado, sei lá, do almoço, que é mais famosa, né? que é sempre pronta, é sempre a mesma coisa. Abençoe esse alimento, amém. Ou mais longa, só que a mesma coisa. A gente precisa lembrar que Deus está conosco o tempo todo. Principalmente nas provações e nos momentos que a gente ajoelha lá e fala, Senhor, isso aqui tá tão difícil, mas eu confio que o Senhor vai me ajudar. E aqui tem até algumas sugestões de como lembrar, né? Do que Deus fez e faz por nós. Se você compõe música, compõe uma música. Escreve, né? Se você... Um poema, eu sempre gostei muito de escrever poema. Hoje em dia não mais tanto, mas se você gosta de fazer um poema, faça um poema falando sobre aquilo que Deus fez na sua vida, naquele momento, naquele período da sua vida. E várias outras formas. Eu tenho um amigo que ele escreve cartas para Deus. Ah, é lindo. Ele Muito escreve legal. carta e tem um livro que ele escreve, tem um livro também que
ele escreve as orações respondidas. Acho fantástico, legal. né? E deixa ali guardado, né? Perdão, você estava falando sobre sugestões. Só para finalizar a minha parte, aí Sim. se vocês comentam, o último trecho fala: os métodos podem variar, mas a chave para desenvolver uma amizade vibrante com Deus é sempre recordar aquilo que Ele fez por nós. É isso aí. Então, que a gente precisa arranjar um jeito. O meu namorado, ele tem costume de colocar na agenda, não lembro se é na agenda ou se é um bloco de notas, o que aconteceu de muito importante no dia dele. Então, por exemplo, hoje, gente, estar aqui é um avanço muito grande, porque eu sou uma pessoa muito tímida. E ele anotou no negocinho dele lá que eu vim pro podcast, participei, porque pra ele foi algo muito importante. Tá, vibrou quando você aceitou o desafio, viu, inclusive, que é seu crescimento, é isso aí. Então, a gente precisa fazer a mesma coisa, lembrar, colocar coisas, lembretes em qualquer lugar, de que da bênção que Deus nos deu. Sensacional. Acho que fica a dica pra gente aqui também, né? Porque a gente precisa, né, dessa necessidade interessante, né? Essa realidade que precisamos criar mecanismos pra gente não esquecer, né? Então, quando eles tinham um encontro, Betel, casa de Deus, aqui foi Deus falou comigo, cara, que é o lugar do meu encontro com Deus, né? Colocava ali uma pedra, né? Pra quando passasse ele lembrasse, né? Deus proverá, né, cara? Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, são recursos que eram usados no passado, né? Os altares eram recordações físicas disso, né? Então, fica aqui também a dica, né? De você registrar, quem sabe, uma foto, aquele momento que estava lá no Egito, deixar lá nessa, cara, um momento da minha vida de missão aqui, para não esquecer, né? Que Deus precisa da gente como um missionário para a vida toda, né? Uma postura missionária a vida toda, independente de onde você esteja. E Abraão vivia assim, ele era um missionário, saía pregando o evangelho, chegava, o evangelismo começava, gente. Era na prática. Sacrifício, chamava o povo para assistir, e acompanhava, ele adorava, ele exaltava o nome de Deus, invocava o nome do Senhor, e assim por diante, né? Então, Gênesis 13, de 1 a 18, né, confirma que a construção de altares se tornou a marca da vida de Abraão. E eu fiquei pensando nisso, né? Qual é a marca da minha vida com Deus, cara? Você olha para mim e tá vendo o quê? Qual é a marca que a gente deixa, que a gente tem transmitido para quem está ao nosso redor? Quando a pessoa pensa no Fabrício, pensa em quê? Pensa no vídeo, pensa na Sofia, qual é a marca da nossa devoção a Deus, né? Abraão, ele tinha a marca dele, né? Onde o cara passava, o altar ficava, né? Era interessante demais, né? Então a gente precisa também ter essa noção, né? E esse altar representava essa consciência, né, de que ele tinha em Deus como seu ajudador, seu auxílio, aquele que cumpre, né, que cumpre as suas promessas, e estarei com ele todos os dias. Bom, terminando aqui, acho que não podemos terminar de outra forma, né, já aqui nas considerações finais, nosso tempo já acabou também, gente, tá voando, né, é muito rápido, né, mas a lição terminou aqui, fechando o consenso na sexta-feira aqui, falando dessa realidade de um homem que foi chamado de amigo de Deus, né. Mais uma vez, o altar, a adoração, ela é um convite para a gente ter uma amizade profunda e íntima com Deus. Eu queria ouvir de vocês aqui, eu até notei aqui uma forma da gente desenvolver essa amizade, eu notei na minha lição também. Como é que a gente pode desenvolver essa amizade, esse relacionamento com Deus? Claro que Abraão aqui tem muitas lições para nos ensinar, mas como desenvolver essa amizade, essa intimidade com Deus? Considerações finais? O que vocês queriam destacar? Começando aqui pelo Ed. Manda bala aí, brother. O que você tirou para você dessa lição? E o que você aprendeu de como você pode desenvolver essa amizade com Deus? Alguma dica de como um jovem pode fazer isso? Enfim. Desenvolvimento de amizade, né? Todo desenvolvimento de amizade começa com um ponto em comum, certo? Uhum. E conversa. Se ele é seu amigo, você conversa todos os dias. Né? Como as pessoas aqui já disseram, eu sou engenheiro, né? Eu faço obras pelo Brasil inteiro. E a minha melhor amiga hoje é minha esposa. E eu converso com a minha esposa todos os dias. Eu fiz uma obra agora em Foz do Iguaçu, então eu morei em Foz do Iguaçu, minha esposa continuou morando em São Paulo, e a gente conversava todos os dias. Não podia faltar nenhum. Era todo dia de manhã, era oração com Deus e falar com a minha esposa. E todo dia à noite, ela falar com a minha esposa e oração com Deus.
Então, todos os meus dias, eu conversava com ela, eu falava com Deus e conversava com ela, falava com ela e conversava com Deus. Então, o desenvolvimento de amizade, ser amigo de Deus, requer isso. Proximidade, Tempo, né? tempo, Contato diário. comprometimento, contato diário. Sem isso, você nunca será amigo de Deus. Muito bom. Sofia! Eu. Amigo de Deus. Olha, eu entendo, assim, em relação a estudo da Bíblia e oração, é que a partir da Bíblia você conhece a Deus. E a partir da oração, Deus te conhece. Então, é necessário manter os dois. Mas mais ainda, para você manter aquela proximidade, você sentir que tá próximo de Deus, é a oração. Eu até comentei na outra lição que hoje em dia tá muito difícil a gente conseguir passar o dia inteiro em oração, porque são muitas coisas para fazer, a gente esquece, enfim. Mas é importante a gente priorizar isso. Acordou, faz uma oração, agradece a Deus porque você descansou, porque você tem uma casa, e peça que Deus esteja com você naquele dia. Então, para você ser amigo de Deus, você precisa priorizar essas duas coisas, a Bíblia e a oração. Porque sem isso, não tem como manter, não tem como você ter um melhor amigo, Jesus, não tem como você evangelizar, testemunhar e, enfim. Então, é isso. Tem até um trecho aqui de sexta, último não, né? Mas, enfim, um trecho. Sua fé se fortaleceu pela certeza de que a presença divina estava com ele, de que não fora abandonado nas mãos dos ímpios. Como é que a gente tem essa certeza hoje em dia? Quando a gente está próximo de Deus. Quando a gente tem uma comunhão. Sensacional. Então aí, ó, fica a dica. Bíblia, oração, relacionamento, continuidade, contato diário, como disse a Ednelson, como eu usei o exemplo do seu relacionamento com a sua esposa. E por fim. E você, Vides? Qual é o néctar que você tira da lição? O que é que Deus falou contigo? E qual a importância de desenvolver essa amizade com o próprio Deus? Bem, eu acho que são muitas coisas, né? Que a gente pode aprender e tirar de lição, né? Acho que já foi bem comentado a importância desse contato diário com Deus. Um ponto muito importante que a gente vem comentando também nas lições anteriores é a batalha cósmica, né? Que a gente vive e o ser humano tende a se afastar por si próprio, né? E se Jesus é a vida, como é que eu vou ter a vida se eu não estou conectado a Ele? Sim. E para estar conectado a Ele, a gente tem que estar realmente diariamente. Então, não sei, meditação todos os dias de manhã, como foi falado. Eu amo música, eu amo cantar, eu amo fazer música, então a música me ajuda bastante também. Outro ponto importante sobre essa conexão é estar ocupado trabalhando na obra. A gente acha que não. Se você não tá fazendo nada e acha que a tua espiritualidade assim tá bacana, quando a gente sai para se dedicar realmente à obra, cara, é o evangelho na veia. Você sente muitas vezes que o Espírito Santo tá trabalhando através de você. Você sente algo, poxa, saiu aqui algo... Às vezes até algo de mim que... eu não tenho capacidade para fazer isso, né? Como que isso aconteceu? Então, são diversos pontos que a gente pode fazer para nos blindar, né? E manter essa conexão. Conexão com Cristo. E eu tenho alguns amigos que... Por exemplo, uma amizade específica, que ele morava no Japão, esse meu amigo, a gente se... falava, a gente jogava junto, tal, a gente se conheceu por causa de jogo, né, que eu costumava jogar, e depois de 2 anos de amizade, ele veio pra cá, né, pro Brasil, e cara, a gente se encontrou. E isso foi um feito muito grande, assim, pra amizade, cara, porque a gente, planejava antes de vir, a gente, tipo, vai sair, vai fazer isso, vai ser bacana, tal, e a gente fez, então aquilo ficou marcado. Então, partindo de outro ponto, da amizade humana, né, a partir do momento que eu encontro com aquele amigo, mesmo que às vezes eu não fale com ele, não muda nada o que ele é pra mim. Porque das coisas que a gente já viveu, cara, ele tem importância muito grande e isso não vai mudar. Uhum. Eu tenho momentos na minha vida que Deus fez coisas por mim que, assim, cara, foram milagres, desculpa. Não tem outra oportunidade. Como é que eu vou ouvir uma voz falando, olha pra tal coisa e não vai pra lá? E depois eu percebo que lá naquele lugar, tipo, tinha uma coisa que poderia até me matar. Então, eu vivi coisas com Deus na minha infância que, cara, sempre será um memorial. Assim, de eu lembrar do Deus que eu sirvo e que Ele tem me acompanhado desde todo esse momento, sabe? Amém.
Então, enfim. Relembre, né? A gente tem que ter essa constância, mas é importante a gente também sempre relembrar de onde você saiu, onde você está, e com isso você sabe para onde você vai. Sensacional, muito bom. Inclusive eu quero pedir aqui, o Ed terminasse com uma oração. Faz oração aí, brother, para que de alguma forma esse bate-papo aqui motive alguém a recordar, relembrar, né, das bênçãos, dos milagres, dos feitos, né, da bênção que é ser amigo de Deus. Olha aí. Oremos. Senhor Deus, ó Pai, estamos aqui em oração para bendizer o teu nome. Amém. Senhor Deus, muito obrigado pelas bênçãos. Que possamos refletir um pouco mais sobre os altares que temos criados na nossa vida. O Senhor sabe muito bem o que passa na vida de cada um de nós. Que o Senhor possa estar com a gente para que nós possamos criar esses memoriais, para que sempre lembramos do teu nome e do teu toque na nossa vida. Amém. Isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Ednelson. Obrigado, Deus abençoe, gente. tá? Valeu, Sofia. Foi muito bom. Valeu, Virges. Demais. Foi muito legal. Tamo Muito junto. bom. Vocês são top demais, tá? E obrigado a você também que acompanha a gente até agora. Foi muito legal. Esperamos que Deus também tenha trabalhado na sua mente. Eu fiquei aqui ouvindo e lembrando tanto sobre Deus já fez na minha vida. Livramentos, proteção, acidentes, capotamentos. Meu Deus do céu. Como Deus é maravilhoso. Como Deus é bom, não é? Olhar para o seu lado, olhar para pessoas, olhar para o privilégio que nós temos de servi-lo, né, de poder abençoar outras pessoas. Então traga a sua memória, traga ao seu coração, a sua mente, a promessa de Deus, aquilo que ele já cumpriu na sua vida. Então alimente a sua mente disso. E assim como Abraão também, não tenha receio nem vergonha de testemunhar da sua fé. E que outros saibam que você adora o Deus Criador do céu e da terra. Que você tem promessas pelas quais você vive e é o ideal, o alvo da sua vida. E que outros também sejam impactados por sua vida de devoção, de comunhão, de amizade com esse Deus, tá bom? Lá na sua faculdade, no seu trabalho, aí onde você vive todo dia, na sua vizinhança, outros sintam, percebam e sejam impactados por esse relacionamento que você tem desenvolvido com Deus a cada dia, tá bom? Que Deus te abençoe, não esquece de perseguir a gente nas nossas redes sociais, compartilhar esse conteúdo com alguns outros amigos que você conhece também. E o mais importante, te esperamos aí em breve no nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá, tchau!